Olá, boa tarde a todos, boa tarde família. Hoje, fazendo live à tarde, eu quero trazer aqui uma convidada muito especial para falar conosco, né, comigo, com você que está aí do outro lado assistindo, sobre carreira e maternidade. Ela vai trazer aí um tema muito especial, o tema do autoconhecimento e como o autoconhecimento, né, a mulher, ela se conhecer vai fazer aí com que ela lide melhor com esses dois papéis, tanto o papel da maternidade, o papel dela como mãe, como o papel dela como profissional no ambiente de trabalho e como conciliar esses dois papéis, né? Então, o autoconhecimento, a gente vem falando aqui em outras lives também, é muito importante e ele também é importante para conseguir conciliar aí esses dois papéis da mulher tão importante. Nossa convidada de hoje, ela é estrategista de carreira, ela é mentora de carreira e ela vai trazer aí esse tema muito aprofundado, muito importante para que cada uma de nós aqui consiga se olhar, se conhecer e decidir, né, como conciliar esses dois papéis. Eu vou chamar aqui a Juliane Evangelista, ela vai se apresentar aqui para vocês também. Papel, vão pegando caneta, porque eu sei que ela vai dar várias dicas aqui. Ela está entrando. Vão compartilhando também com outras mulheres que precisam conhecer um pouquinho, né, desse assunto, desse tema, que de repente está em dúvida aí no que fazer, né? Virou mãe, virou mãe, não sabe o que fazer agora, não sabe se continua trabalhando, se sai, se concilia. Oi, Ju, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem, Li, e você? Tudo Tô bom? tentando mais o tripé aqui, que tá difícil. Tá caindo aí? Tá, Eu tô ele com, não tá muito das pernas, não. eu tô com um cachorrinho aqui latindo, não sei se dá pra ouvir de fundo. Tô ouvindo um pouquinho. Tá, a cachorrada aqui hoje tá que tá, cachorrada dos vizinhos aqui. Mas que bom, prazer ter você aqui, Ju. A Ju é minha amiga de muito tempo, gente, desde lá atrás, né, Ju? Faz uns 2 anos que a gente se conhece, né? Eu acho, ou mais até. Mas a gente tem de pandemia só. É, antes da pandemia, a gente já, né, já tinha aí algumas parcerias, já fizemos várias lives juntas. A Ju é uma grande amiga que a internet me deu. Ainda não tive o prazer de estar com ela, apesar dela morar aqui pertinho, né? A gente precisa ir tomar o nosso café. Mas se Com apresenta, certeza. Ju, para o pessoal aí. Primeiro, muito obrigada novamente por aceitar meu convite. Uma honra, viu, ter você aqui com a gente. Bom, eu que agradeço. Obrigada aí todos os elogios. Acho que a gente precisa mesmo marcar esse café, que já faz um tempo que a gente está para marcar, né? Gente, eu sou a Juliane. Eu, assim como a Aline, estou passando por uma transição de carreira, né? Então, nós nos encontramos aí na internet da vida. Hoje, eu trabalho com desenvolvimento humano, especificamente na área de carreira, ajudando as pessoas a fazerem transição, a planejar sua carreira, a se desenvolver, a conseguir cargos de liderança, né? A se conhecer melhor. Então, essa é a minha missão hoje como profissional. Bacana, Ju. E conta um pouquinho para a gente aí da sua trajetória nessa questão do autoconhecimento, né? Como você tem visto, você que está aí muito à frente nas empresas, ajudando esses profissionais nas transições de carreira, a se firmarem, o que que você tem visto aí focando nas mulheres, naquelas que são mães, como que você tem visto a questão da importância de trazer esse autoconhecimento? Como que está aí essa jornada no que você tem se deparado aí? Bom, primeiro, as mamães, né, hoje no mercado, elas têm toda uma preocupação, primeiro, com a imagem que elas vão passar no mundo corporativo. Porque parece que antes da licença maternidade elas eram uma pessoa e voltam totalmente transformadas, né?
E isso não uma visão interna delas, mas uma própria visão que o mercado traz, uma própria pressão quanto a isso, que deixa ali um mar de inseguranças, né? Hoje a gente está vivendo um momento no mercado que ele por si só você não precisa ser mãe para se sentir inseguro. A gente está com a taxa de desemprego altíssima, estamos aí voltando, né? Tentando subir de novos negócios depois de uma pandemia que arrasou muitos empreendedores. A gente tem dados aí do Sebrae que mais de 60% das empresas fecharam, muitos negócios também se abriram, se firmaram, mas a gente tem toda essa preocupação primeiro com e agora? O que vai acontecer comigo? Virei mãe, não sou mais só eu. Eu tenho um ser que depende de mim praticamente 24 horas por dia, e como que o mercado vai me enxergar? Como que eu me enxergo? E geralmente, como a mulher passa a ser mãe, ela começa a se fazer pequenos questionamentos. Será que eu devo me dedicar tanto para o trabalho? Em geral, esse é o primeiro questionamento que aparece. A visão muda, né? Será que a visão muda? Porque até então você estava disponível ali 100% do seu tempo para a empresa. Chegava em casa e abria e-mail, né? Ou ficava no trabalho fazendo hora extra, não importava. Se pedissem, se não, você não tinha aquela obrigatoriedade de estar na sua residência num determinado horário, ou ir pegar o filho na creche num determinado horário, sem atrasar, sem se preocupar com o que vai acontecer, que está passando do horário. Então, a visão ela começa a mudar por aí, né? Ela começa a se fazer esses pequenos questionamentos, e esses pequenos questionamentos é o que depois acaba tornando aí um pequeno monstrinho, digamos assim, né? Porque ele começa, é uma voz que fica ali martelando. Mas e agora? Será Uhum. que eu posso falar isso? Será que, principalmente se for uma pessoa que ela não é acostumada a dizer muito não, ela vai começar a se questionar, nossa, mas e agora? E se eu começar a dizer não, como que eles vão olhar para mim? Né? Aquela pessoa que costuma a não implicar com um período de férias, por exemplo. Agora já começa a batalhar por um período ali mais voltado para as férias, né? Aquela pessoa Então, que vendia, né? Vendia suas férias e tava tudo certo. exatamente. A visão vira outra totalmente. Os questionamentos viram outro. Quando a gente está na frente da área de recursos humanos, e a gente percebe que isso é muito nítido. A visão, até quanto a benefícios, muda. Porque ela não começa mais a pensar em benefícios para ela somente. Ela pensa em como ela pode beneficiar o filho. E aí todos esses questionamentos, todas essas inseguranças fazem com que automaticamente ela tenha um olhar mais voltado para si. Ela comece a olhar mais para dentro de si. Ela pare, porque é um momento onde isso acontece com todos, tá, gente? Desde o cargo mais baixo do operacional até a mais alta executiva, Uhum. né? A pessoa começa a se questionar. E esses questionamentos faz ela vir e falar assim, peraí, eu acho que eu fiz algo de errado, né? Isso aconteceu muito agora durante a pandemia. As mães vieram para casa, as que puderam, né, ficar um tempo em casa, e falaram assim, nossa, eu acho que eu poderia trabalhar de forma diferente e ficar mais próximo dos meus filhos. Então, todos esses questionamentos, eles começam a fazer parte do cotidiano, eles começam a ficar ali de forma incessante. Uma coisa E que isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. é, uma coisa que você falou que me fez lembrar da época em que eu trabalhava no mundo corporativo, né? Eu tive filha muito nova, eu tinha 22 anos, comecei minha carreira, e aí depois que eu tive minha primeira filha que eu fui desenvolver minha carreira, né, Ju? E eu sempre tive dificuldades, era um tormento para mim, era um filme de terror ter que chegar no meu chefe, na minha chefe, naquele que me estava acima de mim, né, na época, no período,
e pedir para essa pessoa me liberar porque de repente minha filha estava doente, porque eu tinha uma consulta médica que eu queria acompanhá-la. Para mim isso era uma tortura. Só depois que eu fui aí me conhecer também, saber do meu perfil comportamental e entender que é uma característica minha, né, que está na minha essência, não querer conflito, não me colocar numa situação conflituosa, que para mim isso era conflituoso. E por mais que a outra pessoa não demonstrasse, né, que o chefe fosse liberal e que tá tudo bem, para mim era desconfortável. Isso vem da minha natureza. Então, você trazendo esse tema aqui é importante até para a gente saber desses mínimos detalhes e para a gente, de repente, tomar uma decisão, né? Uma decisão do que realmente faz bem, do que não faz bem para a gente ali naquele momento, do trabalhar, do trazer o trabalho para casa também, conseguir conciliar aí com os filhos. E é interessante o que você falou, que quando a mulher ela passa a olhar para dentro de si mesma, que ela começa a fazer esses questionamentos, ela tende a entrar em conflito com ela mesma. Entra. Porque tem coisas que ela sabe que ela deve fazer, mas que ela de repente não faz. Ou que ela não faz do modo que deveria ser feito. E aí vem a sociedade. Ah, você não pode criar seu filho desse jeito. Ah, você não pode fazer isso. Ah, porque se você fizer isso, a criança vai ficar traumatizada, vai ficar desse jeito. E aí a mãe já não sabe mais o que fazer, porque lida com a questão social, porque é sempre a mesma pergunta, né? Essa semana até assisti uma palestra com a Ana Fontes, que trabalha num grupo de empreendedoras de mulheres, e ela fala, gente, toda vez que eu chegava, eu falava assim, com quem tá seus filhos? Ela falou que um dia ela se irritou e falou assim, eu deixei no relento, passando fome, chuva, frio, porque ninguém perguntou isso para nenhum outro homem que estava lá. Mas para nós mulheres, a gente sempre é questionada por causa disso. Então, quando a gente se conhece, quando a gente passa a entender, olha, eu funciono desse jeito, a gente começa a entender o nosso papel de mãe e o nosso papel na carreira como profissional. Porque, na verdade, tem mulheres que abdicam de um ou de outro, né? Mulheres que abdicam da carreira para serem mães, e tem mulheres que abdicam de serem mães para serem bem-sucedidas, né? Mas o que a gente aconselha para quem quer ter a maternidade, né? É que isso seja ali mais um equilíbrio. E quando você passa a olhar para dentro de si e entender, olha, eu funciono desse jeito. Então eu sei que isso é um bloqueio para mim, como você falou, de ter que ir lá no chefe, de sentir que estava incomodando, porque você sempre faz tudo do mesmo jeito, é muito metódico. Então, se algo sair fora do lugar, é um problema mais para você do que para, às vezes, para a chefia ou para qualquer outra pessoa, né? Então, essa forma de funcionar, quando a gente percebe, a gente passa primeiro a não se cobrar tanto. Com certeza. Segundo, a entender o nosso papel como mãe e como profissional. E entender exatamente o que a gente precisa melhorar como mãe e como profissional. Porque não adianta você se comparar, você ter um colega de trabalho, por exemplo, que também é mãe, que tem um perfil totalmente diferente do seu, né? Usando aqui o que o pessoal mais conhece, que é o DISC, tem um perfil dominante e vai pegar lá um analítico, um estável. Não vão lidar com os problemas do mesmo jeito. O dominante vai falar assim, ah, vai lá na escola, faz um barraco, né? Resolve isso, que é geralmente a forma como os dominantes resolvem os seus problemas, né? Indo lá, confrontando, indo para frente, não adianta. O analítico não vai funcionar desse jeito. Se ele fizer isso, ele vai sentir uma frustração tão grande que ele não vai conseguir lidar com a culpa. E aí você consegue estragar a sua relação do trabalho e a sua relação com seus filhos. E aí você não consegue ser feliz nem na carreira, nem na maternidade. Verdade. Vive em conflito, né, Ju? Vive os dois em conflito. E quando a gente passa a falar assim, não, peraí, eu preciso me conhecer
para tentar lidar com essa forma de ser. Não é que você vai conseguir mudar 100%, mas é quando você entende como funciona, você sabe exatamente os seus limites. Você sabe exatamente onde você vai doer, digamos assim, onde é o seu ponto mais sensível e onde para você está tudo bem, você consegue lidar daquilo de uma forma mais simples, uma forma mais confortável. Até questão de valores, né, Ju? Os valores que aquela pessoa tem que influencia bastante também, porque quando, pelo menos aconteceu comigo, quando eu me tornei mãe, os meus valores mudaram, as minhas prioridades mudaram, né? Então, muitas vezes a gente coloca aí um valor família depois que se torna mãe, muito além do nosso profissional. Mas se a gente também tem o valor profissional, né, que é o trabalhar, que é o se sentir útil, se sentir ativa, muito elevado, aí é que precisa trazer realmente esse equilíbrio, porque pode entrar sim em conflito, né? Como, por exemplo, tem uma metáfora de que um pai, né, nem vou falar aqui da mãe, mas um pai ele queria ser, ele sempre sonhou e sempre valorizou muito chegar ao status de CEO de uma empresa. Só que aí ele foi pai, ele teve filhos ali. Então ele tinha também a família como um valor muito forte dentro dele, né? De dar atenção, de suprir, de prover, o que um pai de família faz. E sabendo que ele tinha que prover sustento para aquela família, sabendo que ele tinha que dar o melhor na cabeça dele, ele tinha que dar o melhor para os filhos dele, porque a partir de então ele era pai, ele falou: opa, isso está congruente com o meu sonho de chegar ao CEO dessa empresa onde eu trabalho. Então eu vou trabalhar, 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 vou me esforçar aqui para alcançar o meu sonho e tá tudo certo. Só que olha como é importante a gente se conhecer, né? E aí as mulheres se conhecendo nessa questão da maternidade e do lado profissional também. Aí eu também posso trazer um pouquinho da minha história aqui, da decisão que eu tomei. Essa metáfora, esse pai, ele consegue chegar ao status de CEO, só que como ele trabalhou muito, ele se dedicou muito, ele focou muito, achando que isso ia trazer ali o suprimento para sua família, ele ia estar dando o melhor para sua família, ele não percebeu detalhes que estavam acontecendo na casa dele e que ele estava perdendo aquela família, ele estava perdendo aquele filho que ele sempre sonhou, ele estava deixando aquele valor família ser derrubado. Ele chegou a ser CEO da empresa, só que quando ele chegou a esse cargo, ele já estava com o casamento destruído, a mulher querendo se separar, o filho nem olhava na cara dele, porque tinha um pai que não dava atenção, não tinha tempo de qualidade com esse filho, eles não se conheciam, né? Então acabou ficando um buraco, um vazio dentro desse pai. Isso é uma metáfora, né? Que é muito contada para a gente entender essas questões dos valores que está dentro do autoconhecimento também, né? E eu, por exemplo, quando fui mãe pela segunda vez, eu tenho uma filha de 17 e uma de 5. A de 17 eu sempre me culpei porque eu não pude cuidar dela. Eu tinha um valor família muito alto. Mas, ao mesmo tempo, o meu financeiro pegava, porque eu não poderia, naquela época, parar de trabalhar para ajudar o meu marido dentro de casa. Né? Então, eu vivi em conflito. Depois, quando a Isa nasceu, que hoje ela tem 5 anos, eu estava no auge da minha carreira. Eu poderia falar, não, eu estou no auge, eu consegui alcançar o meu status profissional, mas eu ainda quero mais, eu quero de repente chegar a crescer ainda mais, porque eu ainda tinha chance. Mas eu falei, não esse é meu valor. O valor mais. Eu amo trabalhar, eu acho que eu sempre fui workaholic, sabe? Porque eu sempre vesti a camisa da empresa e quando eu foco mesmo. Mas eu entendi que olhando para mim, me conhecendo e até olhando o meu perfil, eu entendi que a família tinha muito mais peso para mim com relação a valores, né? Eu falei, não, eu quero, é uma decisão. E essa decisão, por me conhecer, por saber aquilo que eu queria, não me trouxe culpa, não me trouxe frustração porque eu parei de trabalhar em determinado momento, né? Na verdade, eu continuei trabalhando, eu não parei, né? Mas trabalhando ali no meu ritmo, nos primeiros meses de vida da Isa, principalmente. E é isso, então, bem bacana o que você está trazendo aqui pra gente.
Muito legal a sua história, assim, porque quando a gente não se conhece, o conflito ele já começa daí. Você tende a fazer o que as pessoas ou a situação te impõe. Verdade. E quando você cede, você, às vezes, de início, você não percebe que você está em conflito consigo mesmo. Você vai levando, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Você vem perceber isso quando? Quando já é tarde demais. Quando você já está com alguma crise de ansiedade, quando a culpa já está te consumindo, quando emocionalmente você já começa a não lidar muito bem com situações, começa a ficar irritado com tudo. Porque, por exemplo, usando aqui, a gente usou o exemplo do DISC, usando o exemplo do Eneagrama, que ele pega mais a questão da personalidade, se você pega uma pessoa que é tipo 3, que é o vencedor, eu, por exemplo, eu tenho esse perfil, né? É uma pessoa que, para ela, o sucesso é muito importante. O sucesso profissional, o status é muito importante. É uma pessoa que ela quer demonstrar que ela tem sucesso. Já uma pessoa do tipo 5, ela é uma pessoa que ela tem um reflexo familiar muito forte. Eu sou 5, Ju. Você, olha, eu falei sem saber, gente, nós não combinamos, tá? Ó, eu tenho aqui eu tenho um livro aqui que ele não fala do enneagrama em si, mas ele traz bastante as características do enneagrama e eu fiz um teste uma vez. Depois eu quero que você faça de novo comigo, me faça uma devolutiva, viu? Vou te... É sensacional. É sensacional, gente, o enneagrama, porque assim, o enneagrama, ele traz a personalidade da pessoa. Então ele traz as feridas de infância, o que que a pessoa passou, por que que ela ficou com a personalidade daquela forma, porque a nossa personalidade ela é moldada ali nos primeiros anos da infância, né? Porque o que que doeu, o que que feriu, às vezes questões até dentro da gestação. Então, só para a gente fechar, depois eu falo um pouco mais sobre o enneagrama, mas uma pessoa do tipo 5, como você, ela tem uma visão diferente para isso. Ela não vai ligar tanto para status, né? Mas ela vai ligar para quê? Para aqueles valores que ela tem dentro dela. Ela tem esse traço de que ela precisa se doar um pouquinho, de que ela precisa estar presente, porque senão ela entra em conflito com ela mesma. E aí tem os riscos como que a pessoa vai reagir a isso. Então, isso já diz muito. Então, quando você se conhece, você sabe que se, por exemplo, eu, né, com esse tipo de personalidade, eu abandonar a minha carreira, as chances de que eu seja totalmente infeliz na maternidade é quase 100%. Se eu não conseguir ter uma cabeça para equilibrar os dois, eu vou me sentir mal. E a pessoa como eu, ela começa a falar, eu sou incompetente, eu não consigo fazer as duas coisas, eu não vou conseguir vencer, nossa, isso daqui tá dando muito errado. Aí ela começa a achar que ela tem problemas, que ela tem defeito, e ela joga tudo isso contra ela mesma. Então, você se conhecendo, você vai saber ali onde o seu calo aperta, digamos assim. Você vai saber lidar. E quando você sentir, que, por exemplo, quando a minha personalidade tem esse sabotador, né? E fortíssimo. Então eu sei que quando vem isso daqui, eu sei que é ele. Não significa que eu não vou ter, porque eu sei a minha personalidade, então agora eu estou isenta de todos os problemas que ela me traz. Uhum. Não, mas agora eu sei lidar com ela Uhum. de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais suave, né? Porque quando você pega e tem, por exemplo, o tipo 2, que é o tipo doador, é uma pessoa que tem um nível familiar ainda mais elevado do que o seu tipo, que é o 5. Porque ele precisa se doar. Ele acha que ele só é feliz se ele estiver se doando. Isso na carreira e no ambiente familiar. Então ele é aquela pessoa que ele está resolvendo tudo para todo mundo. Ele está servindo as pessoas.
Então, essa pessoa, se ela não conseguir ser mãe em tempo integral, ela tende a desistir de tudo, porque ela sente que ela não está se doando demais. Em contrapartida, quando ela faz isso com a carreira, ela vai sempre cobrar que o outro dê esse 100% de volta, porque ele quer meio que uma retribuição. E aí vem a questão do risco, né? Ele costuma jogar na cara, então é provavelmente aquela mãe que vai jogar na cara, olha, eu abandonei minha carreira por você, eu fiz isso por você, entendeu? Não é que a pessoa queira fazer isso, mas Uhum. inconscientemente ela vai acabar fazendo. Porque não tem esse domínio, né, da inteligência emocional, das suas emoções, de saber lidar com toda essa questão, né, Ju? E quando você sabe, nossa, eu sou doador, isso me faz bem, porque a pessoa se sente bem fazendo isso. Não é algo que ela faz, eu preciso fazer. Não, a pessoa se sente muito bem fazendo. Mas, em contrapartida, mais pra frente, ela vai sentir isso quando ela se sentir numa sinuca de bico, ou ela sentir que ela não foi totalmente valorizada. E aí ela não consegue lidar. Mas quando a pessoa sabe disso, aí ela começa a entender como lidar com a inteligência emocional. Ela começa a entender que ela corre o risco disso acontecer se ela abandonar a carreira, porque ela vai enxergar lá na frente o que pode acontecer. Coisas que muitas das vezes você não vai enxergar Quando não ali de tem. pronto. Muito Então, bom. todos esses conflitos você consegue enxergar com o autoconhecimento. E não é fácil, gente. E eu falo, quando você tem que estar muito preparado para ouvir, principalmente as mães, Verdade. porque eu falo, tratar com desenvolvimento de pessoas e carreira, principalmente dentro do corporativo, para mães, você tem que ter um tato a mais. Porque às vezes a maternidade deixa as mulheres meio leoas, É verdade. E até, Ju, essa né? questão de se conhecer, quando você é mãe, você potencializa muitas habilidades, né, das suas características, da sua essência, e que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Então, quando você conhece quais são essas habilidades, tem consciência de cada uma delas, sendo mãe, você pode utilizar todas as habilidades a seu favor no seu lado profissional, né? Na empresa onde você trabalha, é, no que você faz ali para poder se sobressair e conseguir até competir com outras pessoas, porque eu creio que existe bastante esse conflito, né? De se sentir menosprezada, de se sentir diminuída quando se é mãe, em relação, de repente, a uma concorrência de cargo interno, muitas vezes, né? De achar que não está se dedicando 100% àquele trabalho, mas na verdade nem é a dedicação do 100%, é o quanto que você coloca o seu potencial máximo ali. E você só vai ter a consciência desse potencial máximo conhecendo as suas habilidades, aquilo que você tem já de essência, que muitas vezes você não sabe, e que pode ser potencializada aí pela maternidade, pelo conhecimento e utilizado a favor da sua profissão, né? Com certeza. E aí você começa a se olhar, a se enxergar, entender como você funciona, entender os seus pontos fortes e entender o que você precisa melhorar. E focar realmente no que precisa ser focado. Uhum. Ô Ju, deixa eu te perguntar, você que está muito à frente aí das empresas, tem lidado bastante aí com a parte de RH, você tem visto um olhar dos donos, dos sócios das empresas focado em mães? Como é que está esse olhar para a mãe dentro do mercado de trabalho? Eu acredito que hoje a gente já tem algumas empresas que trabalham isso até como uma questão de brand, uma questão de valorização do colaborador. Mas eu vejo isso até culturalmente no Brasil ainda como uma coisa bem distante. Porque se a gente falar, tem empresas, né? Temos aí a DASA, que está com várias e várias questões voltadas para a maternidade, temos o iFood, que está contratando mulheres grávidas,
né? A gente tem exemplos de empresa, mas a gente vê isso em multinacionais, em Empresa empresas grande. ainda que precisam de um destaque, né? Por exemplo, a Natura. A Natura está com. A Natura não, perdão, a Rede Boticário. Ela está com um projeto de desenvolver executivas, porque o número de executivos homens chega a quase 80% dentro do Grupo Boticário hoje. Então, eles estão com um projeto de desenvolver essas mulheres e em 5 anos eles terem pelo menos 30 a 40% de mulheres nesses cargos de liderança. Não é? Você fala assim, não é nem metade ainda, né? Mas já é um crescimento, porque Uhum. essas mulheres são mães, essas mulheres têm desafios de carreira, essas mulheres têm o tempo corrido, têm que conciliar tudo, têm uma visão, mas a gente ainda tem uma resistência muito forte para empresas de pequeno e médio porte, quanto à gravidez, principalmente, quanto a contratar mulheres mães. Uhum. Eu trabalhei numa empresa onde tinha uma parte operacional muito grande, nós tínhamos cerca de 250 funcionários, do operacional para 300. E eu lembro de ouvir de um colega de trabalho, da parte do departamento pessoal, falando assim: nossa, essas mulheres engravidam de propósito. Olha o que eu tive que ouvir, sendo mulher. Então, para você ver que esses conflitos começam com o nosso próprio colega de trabalho que está ali do nosso lado. Uhum. Aí eu falei para ele, quer dizer que ela engravidou de propósito? Mas como você sabe? Você conversou com ela, ela é sua amiga pessoal? Não, mas eu tô dizendo porque, olha, elas entram aqui e passam menos de um mês e engravidam. Eu falei assim, e daí? Quem deu o direito para elas? Foi você? E isso falando de uma pessoa que tem 2 filhos e uma esposa. Que não tenha empatia, né, Ju? De se colocar no lugar da Não outra tem. pessoa. E nessas empresas grandes que você citou, eles utilizam dessa questão do autoconhecimento para potencializar essas mães? Como que você tem visto essa questão também de trazer, né? Trazer essas análises, faz análise também de perfil no meio corporativo. Você tem visto as empresas buscarem isso para os seus colaboradores, não na intenção, muitas vezes, de saber só se aquela pessoa vai se dar bem naquele cargo, mas de repente, potencializar aquilo que as pessoas têm de melhor, né? Principalmente as mães que têm essa divisão de papéis aí e que pode ter até uma abertura maior de leque, porque a sua visão ela amplia, né? Olha, tem aumentado a cerca de empresas que já estão em um crescimento, empresas que estão em expansão, digamos assim. Porque essas empresas, elas chegam um momento que elas percebem que elas têm que estruturar cargos e salários, que elas têm que trabalhar planos de carreira. Quando vem com essa ideia, aí a gente consegue aplicar bastante essa questão das ferramentas, do autoconhecimento. E é legal trabalhar isso até em equipe, porque as equipes acabam se conhecendo mais, né? Falando, ah, você é assim mesmo, não, você é desse jeito mesmo. Então, eles acabam entendendo como cada um ali funciona, né? Isso de uma forma melhor e mais ampla. Isso tem aumentado, sim, essa preocupação, né, em colocar. E quando a gente coloca isso dentro da questão da maternidade, né, é muito interessante, porque às vezes a gente vai para dentro de uma empresa com uma ideia e parece que quando a mulher está grávida, fala assim, não, ela está grávida, então ela vai ficar fora um tempo. Ah, mas e aí? Ela não entra nesse plano de desenvolvimento? Então a gente tem essas coisinhas que a gente tem que ir quebrando para entrar e entender que a mulher faz parte de tudo aquilo. Uhum. E assim, gente, eu falo, às vezes, a real, porque o que as pessoas querem ouvir é não, tá super melhorando, tá tudo 100%. Não tá. Mas o que a gente tem que buscar com autoconhecimento? E quem é mãe? Não perder tempo, porque a gente não tem tempo a perder. Principalmente quando você é mãe, porque você quer tudo mais rápido. Geralmente, quando é mãe, a pessoa começa, nossa, mas eu deveria ter estudado mais,
eu deveria ter me dedicado mais, começa todas aquelas cobranças, né, internas. Quando a mulher ela se volta para o autoconhecimento, ela sabe exatamente o caminho que ela vai seguir. E isso dentro das empresas, quando é aproveitado pelos líderes, é ainda melhor. Porque tem, por exemplo, lideranças que pegam pessoas que não têm perfil, que não querem liderar de jeito nenhum, porque não gosta de fazer isso, porque não tem perfil, porque não se sente bem, se sente melhor fazendo outra coisa e está sendo preparado para liderança. Eu tinha um chefe que falava assim, você é mãe, né? Eu falava assim, sou. Então, quando eu fui, né, eu fui promovida a primeira vez para ser supervisora. E aí ele falou, você é mãe, né? Seus liderados são seus filhos. Então, trate-os como se fossem seus filhos. E é bem isso mesmo, né? Eu trazia muito da maternidade para a empresa. Depois que eu tive equipe, né? Que eu cheguei nesse patamar, que aí depois eu fui gestora, porque nós como mães, eu acho que a gente até comentou isso numa outra live, né, Ju? A gente tem a questão da resolução de conflitos, da gestão das pessoas ali, consegue conciliar, né? As divergências, as diferenças, é como se fossem ali uma mãe no meio da briga de irmãos, tentando apaziguar aquela situação, tentando contornar, tentando trazer a melhor solução para aquela questão, né? Então já é Com uma certeza. habilidade que uma mulher, talvez, que não tenha filhos, talvez não consiga desenvolver tão bem, né? Sim, a mulher, quando ela se torna mãe, a parte comportamental ela tende a mudar. Isso é comprovado psicologicamente, né? Não só o fator de ser mãe, porque até eu estava ouvindo uma psicóloga falar esses dias que a mulher ela passa a produzir ocitocina a partir de 15 dias da amamentação, né? Então ela tem que ter essa aproximação, esse contato. E a questão é, quando ela começa a produzir, ela começa a desenvolver um amor por aquele serzinho que ela não conhecia antes, que ela não sabia que ela poderia. Então, coisas que ela não faria, que ela não confrontaria por nada, porque para ela não faz sentido, agora começa a fazer. Tem algumas empresas que eu já fui fazer processos de coaching, que teve um líder que falou assim: nossa, depois que ela virou mãe, minha vida virou um inferno. Porque ele falou assim: ela me confronta em tudo, sabe? Porque ela era uma pessoa que ela não tinha coragem muito de falar. Então, para ela estava tudo certo, estava tudo bom. Ah, precisa fazer isso? Eu vou agora. Ela dizia sim para tudo. E aí eu falei assim, mas por quê? E aí ele começou a contar como que ela reagia, mas não é que ela virou outra pessoa, virou uma pessoa pior. Não, é que ela começou a impor limites. E às vezes os líderes não estão acostumados com esses não, né? Uhum. Não, a outra eu não consigo ficar depois do horário porque eu vou buscar minha filha. Ou não, hoje eu vou sair num determinado horário, eu vou chegar mais tarde, porque eu tenho que levar meu filho no pediatra, né? E as empresas não têm noção do quanto a mulher se sentir acolhida como mãe faz ela vestir a camisa da empresa. Com certeza, com certeza. Muda, Se né? cada líder fizesse esse trabalho de autoconhecimento com os seus liderados e olhasse para as mães, entendendo como elas funcionam, o mundo seria bem melhor, porque eles veriam pessoas produzindo muito mais. Porque quando isso daí, independente do perfil, né? Quando elas se sentem mais acolhidas e sentem que ela tem esse apoio quanto aos filhos, elas se dobram, fazem mais, levam serviço para casa, elas se desdobram ali e É um gatilho realmente de vestem a camisa. reciprocidade, né, Ju? É um gatilho de reciprocidade que Exatamente. é ativado lá no cérebro e ela, por gratidão, até por querer contribuir mais, ela se desdobra mesmo.
Faz todo sentido. Isso é muito nítido. Então, se soubessem o poder dessas ferramentas, né? Quando a gente fala em autoconhecimento, não é só uma ferramenta, São são vários. várias ferramentas que podem ser aplicadas, e é um processo, gente, não é algo que funciona assim. É algo que você desenvolve ali todo dia. Você pode desenvolver na empresa, para desenvolver um plano de carreira, ou você pode investir simplesmente para saber realmente como você funciona e ter uma tomada de decisão mais assertiva de acordo com os seus valores, de acordo realmente com o seu perfil, com a sua personalidade, com aquilo que mais para frente não vai te causar problema ou não, né? Muito bom, Ju. Ju, que dica que você traria para as mães que nesse exato momento estão ali com seus bebezinhos, acabaram de se tornar mãe, né, pela primeira vez, e estão de repente em dúvida de saber se volta na licença maternidade, ou se vai para o mercado de trabalho, porque em algum momento durante a gravidez ela ficou desempregada e não conseguiu ainda voltar. Qual que é a dica que você traz para essas mães para se colocarem no mercado novamente, ou de repente tomar a decisão aí de frear um pouquinho a carreira, não sei. Traz aí alguma dica para essas mães que estão vivendo um conflito entre a maternidade e a profissão, o lado profissional, para gente. Se eu pudesse dar um conselho, era viva o momento, mas cada realidade é uma realidade, né? Porque eu acho que o primeiro mês da mãe é muito confuso. É muito hormônio, é muita coisa, é um serzinho, principalmente quem é mãe de primeira viagem. É um serzinho novo, sua rotina vai mudar. Se você fizer uma cesárea, você vai sentir dores. Tem gente que tem depressão pós-parto, não tem capacidade psicológica, às vezes, para tomar uma decisão. Seria esse o meu primeiro conselho, minha primeira dica. Mas cada situação é cada situação. Tem gente que já entra na licença maternidade sabendo que vai ser dispensado quando voltar. Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, não dá para eu falar, fica tranquila, depois você pensa. Uhum. Porque a pessoa não vai pensar, porque ela já está preocupada que ela tem um outro ser ali que vai depender dela para ter esse sustento, né? Então, cada realidade é uma realidade. O que eu aconselharia? Primeiro, busque o autoconhecimento, busque entender a sua chave. Segundo, olha para a sua história. Olha para o que você já fez na sua carreira, mesmo que ela seja muito curta. É isso que realmente você quer? Principalmente com a nova vida que você vai levar? Se é isso, ótimo. Já temos meio que um caminho traçado. Se não, se você tem dúvida, buscar entender o que realmente te realiza como profissional e o que vai se adequar ao seu novo estilo de vida. Tem uma frase da Zora Viana, que trabalha com desenvolvimento humano, que ela fala: primeiro você escolhe a vida que você quer ter, depois a carreira que se encaixa nela. Perfeito. Eu acho que para a mãe essa frase é perfeita. Então, qual é a vida que você quer ter? Qual é a vida que você quer dar para o seu filho? Você quer ser o CEO que a Aline falou aqui, que vai trabalhar a vida inteira, que vai ter sucesso, que vai ter dinheiro, que depois vai se sentir frustrado porque não conseguiu dar atenção devida para o filho? Isso vai te fazer bem? Tem pessoas que se sentem super bem com isso, tem pessoas que não sentem culpa, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com essa frustração, que precisam de terapia mais para frente, né? Que precisam fazer ferramentas, inclusive com os filhos, para poder se entenderem, né? E você tem que entender que toda decisão sua vai ter um retorno. Toda decisão que você tomar, ela vai ter uma consequência, ou boa ou ruim. E que agora impacta Quando no você... filho, né, Ju? Exatamente, não é só mais em você. Então, pensar o que eu quero para minha vida, qual estilo de vida que eu quero levar e o que eu quero dar para o meu filho, para minha filha, né? O que eu quero? O âmbito familiar, ele me preenche para eu chegar e abdicar disso de uma vez? Ou será que eu consigo fazer os dois? Ou será que eu
prefiro optar por um emprego de meio período. Ou, de repente, a pessoa já está de saco cheio do serviço que tem, do trabalho que faz, e começa a não querer mais nenhum e nem outro. Então, muito vai de história para história. Realmente é algo muito particular ali do momento da pessoa. Mas eu acho que isso de você olhar para o que você quer ter como vida e o que você quer dar para o seu filho, eu acho que é a melhor dica para você conseguir começar a pensar em realmente como você vai equilibrar isso. E outra coisa, não ter medo do julgamento nem do mercado, nem da sociedade, porque mulheres, nós somos julgadas o tempo todo, não importa o que a gente faça. Então, Ter vocês vão medo não passar vai por isso, parar, né, Ju? Ter medo não vai parar esse exatamente. julgamento. Então, e Vocês vão receber não no mercado porque são mães? Vão. Mas aí você já sabe que esses nãos que você está recebendo seriam empresas que não iam fazer bem para você trabalhar como mãe. Então, você entenda isso meio que como um livramento. É claro que quando a gente fala isso e os boletos chegam, é complicado, né? verdade. Mas, como eu falo, a gente tem que olhar o que está em evidência no mercado, o que dá para mudar, o que não dá. Hoje a gente tem tantos trabalhos diferentes, né? Que dá para você conciliar, trabalhar em casa, meio período. O mercado mudou. Então, isso melhorou muito para a mulher também, né? Não só para a mulher, né? Para todo mundo. A gente tem uma resistência forte ainda, mas algumas coisas a gente já consegue ter. E eu falo que é importante também o olhar para o bem-estar da mulher como um todo, porque se ela está bem, ela vai conseguir se sentir feliz, se sentir plena e vai fazer bem para o seu filho também, né? Os filhos, eles percebem quando a mulher está satisfeita, está realizada na vida profissional ou na família, quando ela está num momento que é agradável, que ela está se sentindo bem, né? Os filhos, eles percebem. E se essa mãe ela é frustrada porque de repente não trabalha, não conseguiu trabalhar, não conseguiu se encaixar no mercado aí novamente, essa criança também vai sentir. E muitas vezes traz até culpa para essa criança, né? A criança se sente culpada e pode até inconscientemente pensar que é por conta dele que a mãe não trabalha, que a mãe está triste, que a mãe está infeliz. Então, a mulher se conhecer e saber da importância que o trabalho tem para ela, de se sentir útil, de se sentir preparada para o mercado, isso faz toda a diferença até na vida dos filhos, né, Ju? Com certeza. É importante saber que nós somos espelhos para os nossos filhos, né? Eles olham muito para como a gente reage, o que a gente faz, como a gente se comporta. Às vezes aprendem muito mais do que quando a gente fala. Pelo exemplo, com certeza. Eu tenho uma pessoa que eu atendi, aliás, que até já acabou. Mas é uma pessoa que ela vivia chorando na frente dos filhos. Chorava, chorava ali o dia todo, né? E acabava passando principalmente para o mais velho, filho mais velho, que ele não, que ele era como se fosse um empecilho, que a vida dela mudou depois que ele nasceu. Porque ela estava frustrada com a carreira, frustrada com o relacionamento, que a vida não andava, sabe? Então, ela entrou num estado totalmente de estafe mental, não conseguiu lidar com isso e passou tudo isso para o filho. Então, ele é muito pequeno, tem em torno de 6 anos, e ele se sente responsável pela casa, pela mãe, porque às vezes a mãe não tá bem e ele que tem que assumir o bebê. Olha só, gente, A uma criança inversão de assumindo um bebê, papéis, né? Inversão de papéis. inversão de Né? papel. E aí, eu fiz esse processo com ela, né? E porque ela queria realmente se fixar na carreira, mas é o que eu falo, às vezes a pessoa vem com problema de carreira, o problema não é a carreira, o problema tá lá Né? atrás. Não adianta muito você cuidar da carreira, porque
Porque se a pessoa tá mal no relacionamento, tá mal na família, ela não vai cuidar da carreira. Porque tem coisa, gente, que vem antes. Imagina uma pessoa que está com uma doença, porque no caso dela já estava ali num aspecto mais grave, já tinha virado uma depressão, né? Então, ela já precisa até de um outro acompanhamento. Nossas ferramentas aqui não resolvem questões patológicas, né? Mas fez com que ela olhasse e falasse assim, não, peraí, o problema não está aqui. Aí, sabe quando dá uma clareza? Ela falou assim, nossa, mas o que eu estou fazendo com o meu filho, com a minha outra filha, com tudo? Essa inversão de papéis, eu estou passando a responsabilidade. Então, a formação desse menino, com certeza, ele vai olhar mais para frente e ele vai ter medo. Ele vai sempre se sentir responsável, vai querer cuidar de todo mundo que ele acha que tem essa responsabilidade. Então, é você ter noção de que tudo que você faz e o que você representa não é só uma questão no corporativo. Ah, aqui eu sou assim. Não, quando você chega em casa, o seu papel continua. Uhum. Você é uma pessoa E é única, mais né? difícil ainda. É verdade, com certeza. Bacana, Ju, amei aqui tudo que você trouxe. A gente já está meio que encerrando. Você tem mais alguma coisa para acrescentar que você queira falar? Queira colocar aí a questão do enneagrama que você citou? Bom, Fica à vontade para fazer suas considerações aí finais para a gente. se a gente falou das dicas, né, dessa questão de realmente buscar o autoconhecimento, e eu falo, não importa em qual momento da vida que você esteja, busque. Se você quer desenvolver alguma questão familiar, busque entender não só como você funciona, mas como as pessoas ao redor funcionam também, porque isso ajuda muito, Principalmente faz na com que a gente não cobre comunicação, né? tanto. E principalmente com filhos, porque a gente tende a cobrar que as pessoas sejam iguais a gente, né? Uhum. E filhos principalmente, né? Tem sempre aquele, ah, quem você puxou? Eu não É. sou desse jeito, deve ter sido seu pai, né? Ou culpa algum outro familiar ali, porque a pessoa não funciona do jeitinho que você é. Eu tenho uma Então, vizinha que fala assim, ela fala pro filho dela. Falava quando ele era menorzinho, né? Agora ele já é um homem. Ela falava, você puxou o DNA bichado do seu pai, das coisas que ela não gostava nele, ou que ele não era igual a ela. E eu achava engraçado esse modo dela falar, mas ela vivia falando isso. Isso há anos atrás, né? Hoje o rapaz já é um homem já formado. E quando ele era pequenininho, ele ouvia isso dela. provavelmente ele é uma pessoa que ficou com um grau alto de perfeccionismo por ter que se comparar tanto com as pessoas, Com né? certeza. Ele era Geralmente tudo que acontece o pai isso, não era. porque eles olham isso como um espelho. Você vê como isso é. As palavras têm poder, né? É, aham. Então, independente do grau, para que seja, busque o seu autoconhecimento para que você possa não só se desenvolver, mas também não machucar as pessoas ao redor, né? Saber como agir e principalmente saber como se desenvolver na carreira e conciliar a carreira e a maternidade. Porque fácil não é um desafio constante. Com tudo que a gente, todos os desafios que o mercado nos impõe, que a sociedade nos impõe, mas tem sempre um melhor caminho que se enquadra para você, não para os demais. Não se compare com a mãezinha do lado que trabalha com você. Não se compare com a sua própria mãe, ou com a sua sogra, ou com quem quer que seja, uma tia, qualquer pessoa que você tenha uma referência materna, porque eles também criaram filhos cheios de defeitos, que somos nós, né? Então, não existe essa perfeição, mas existe a questão do desenvolvimento, da melhoria e as ferramentas, elas conseguem nos ajudar nessa questão. Então, quem buscar uma análise com certeza vai sair com essa questão do autoconhecimento mais elevado e vai conseguir tomar decisões mais assertivas. Muito bom, gente. Quem quiser, segue aí a Ju.
chama ela no direct, né, Ju? Entre em contato com ela, porque o trabalho que ela realiza é muito importante, muito bom, essa questão que ela trouxe hoje do autoconhecimento também, tá? Então, Ju, muito obrigada, gratidão imensa por aceitar esse Eu convite que agradeço. novamente, por trazer todo o seu conhecimento aqui e falar dessa questão que é tão conflitante para as mães entre conciliar trabalho e maternidade, né? E cruzar isso com o autoconhecimento que é fundamental. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos também que estiveram aqui. Eu que agradeço. Obrigada, Ali. Beijo, fica com Deus. Tchau, gente. Tá, gente?